E já estamos de volta com o nosso UBA em Foco, edição desta sexta-feira comemorativa, edição de 163 anos da cidade de Ubá. Ubá comemorando aniversário hoje, feriado municipal, né? E para contar um pouco da nossa história, eu estou recebendo aqui, o José do Carmo, professor do José do Carmo, historiador e professor José do Carmo, e também o José Maria Fagundes, ele que faz parte lá, que é membro, né, do Conselho do Patrimônio Histórico de Ubá, e vai falar também um pouco das histórias aqui da nossa cidade. Tá? Vamos começar com o José do Carmo. Primeiramente, bom dia, boa tarde aos dois, né? Sejam bem-vindos aqui. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes do TV Uai. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, principalmente numa data, né, da importância que é hoje, das comemorações dos 163 anos de Ubá, num ano que a capitania de Minas Gerais estará fazendo agora, em setembro, 300 anos. Maravilha. Então é muito importante o momento histórico que a gente vive, tendo em vista até da importância de Ubá nesses 163 anos. Ubá legou ao Brasil e ao mundo os principais patrimônios que nós temos hoje na humanidade. Muito bem. Zé Maria, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Agradecendo a oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho e buscando assim reavivar a verdadeira história do nosso município, que às vezes a gente descobre muitos vícios, muitas coisas que precisavam ser revistas. Então a oportunidade de estar aqui falando, contribuindo, é muito gratificante. Muito bem, vamos começar então falando lá do comecinho, né? Na época em que consta na história em que o Capitão Mor, né, o Antônio Parvolo, não é isso? Teria fundado a nossa cidade há 163 anos atrás. Aliás, 163 anos foi a emancipação, né? Emancipação. Pois é. Pouco antes que ele teria fundado a cidade de Ubá. Gostaria que vocês contassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre essa fundação, sobre essa história. Na verdade, o Capitão Mor não é o fundador da cidade de Ubá. Ele não é o fundador da cidade de Ubá. Anterior à chegada do Capitão Mor aqui, nós tivemos o Felisberto Antônio Leal, que chegou pelo município através da Miragaia, e tivemos a presença de outras pessoas anterior ao Capitão Mor, que foi o caso do Albano José de Souza, do Joaquim José de Moura Bastos, do João de Oliveira Serra, que é o tio do Capitão Mor, que chegou bem antes aqui, e o Ventura Ribeiro Pinto. Então são essas pessoas que foram os primeiros moradores da cidade de Ubá, contando ainda com uma passagem do padre Manuel Jesus Maria, numa das viagens que ele fez, saindo de Rio Pombo até Visconde do Rio Branco, que era o presídio de São João Batista, e aqui naquele período o padre Manuel Jesus Maria ergueu uma choça, que foi considerada a primeira capela, mas não oficialmente. Mas a história precisa de fazer esse revisionismo, porque eu costumo dizer o seguinte: a história não é um banquete que você pega o melhor prato que você quer comer. E a história não acontece de forma separada. A história ela tem um rito, ela tem um encaminhamento. E é muito preocupante quando você vê as pessoas estudando apenas uma fatia comendo apenas uma fatia desse banquete, e não levando em consideração que a história ela é universal, ao mesmo tempo que ela tem uma estrutura numa determinada área, em um determinado momento. É bom que a gente tenha essa percepção de tempo, essa percepção de espaço, que a história ela é muito sedutora, mas você precisa de ter essa percepção de tempo, de espaço e entender. E o Capitão Mor, que é considerado o fundador, tem outra situação. Por que isso então? Por que ele é considerado, já que você falou que não foi o fundador oficialmente, por que ele é considerado? O fundador, na verdade, é o seguinte: essas pessoas chegaram antes, moravam na área rural da cidade, e ele nasce em 1779, 19 de setembro de 1779, essas pessoas já estavam aqui. Na verdade, ele nasceu em Calambau, como Antônio Parvolo. Atual presidente Bernardes. Atual presidente Bernardes. E quando ele foi designado Capitão Mor, aí ele recebe o nome de Capitão Mor Antônio Januário Carneiro, que ele foi batizado no dia 30 de setembro com o nome de Antônio Parvolo. Quando ele é designado... Esse é o nome de batismo. Dos batismos. Quando ele é designado Capitão Mor, aí ele recebe Capitão Mor Antônio Januário Carneiro. E o Zé Maria tem que dar essa contribuição nesses revisionismos que a gente tem feito.
Eu até queria fazer uma colocação aqui, porque assim, o núcleo urbano, aquilo que depois, né, vem dar origem às cidades, ele começa, na época, era necessário, assim, que o primeiro passo seria a construção de uma igreja. Esse era o primeiro passo. Então, existe um documento, inclusive no Arquivo Público Mineiro, em que é citado como diversos portugueses, que eram aquelas pessoas que estavam habitando a região, tentando, junto com o príncipe regente ainda à época, né, Dom João, que depois veio a ser, né, a governar o Brasil, junto a ele, pedindo tudo isso. Então, esses portugueses, habitantes da cabeceira do Ribeirão de Ubá, dessa nossa região, faz esse pedido e depois foi em 1815, né, em 3 de novembro de 1815, que com a autorização foi dado início à construção da primeira igreja de São Januário. Né? Que é atual. Que está no, né, essa atual está no local, né? Porque no local atual, diversas né? transformações foram feitas ao longo do tempo. E esse terreno foi doado pelo capitão Mor, Januário Carneiro. Ele não foi nem o primeiro morador da região, mas como era uma propriedade dele, ele faz a doação, daí se constrói a igreja que foi dado, né, inclusive o nome de São Januário. E talvez por isso acreditado a ele, a fundação? Acreditado a fundação, mas foi por conta de falta de pesquisa. Porque, na verdade, não foi feita uma pesquisa naquele momento. Inclusive, tem até um livro do Dr. Palmas, que eu tive o prazer de conviver com o Dr. Palmas durante um longo período. O Dr. Palmas questiona essa questão. O Dr. Palmas era da genealogia do capitão Mor. E no livro do Dr. Palmas, História de São Januário de Ubá, ele já faz esse questionamento com relação ao capitão Mor. Ele já deixa claro. E no livro ele faz a citação, que eu trouxe até o livro aqui, que é a Fundação de São Januário de Ubá, ele faz a citação desses nomes que eu aqui citei, que é o Albano José de Souza, o Joaquim José de Moura Bastos, o João de Oliveira Senra e o Ventura Ribeiro Pinto, que são os primeiros moradores de Ubá, com Felisberto Leal vindo para Miragaia, que é do outro lado da cidade, que ele desceu pela região de Piranga, e deu o nome a Miragaia. Felisberto Leal deu o nome a Miragaia. E o que é interessante é que nós temos ainda descendentes desses familiares. Tem uma família leal em Ubá ainda. Nós temos aqui, da família do Albano José de Souza, eu tive o prazer de conviver com o Dr. Washington Albino, que é o fundador da cadeia de Direito Econômico do Brasil, que era descendente, era bisneto do Albano José de Souza, que veio para Roça Alegre na época que hoje nós chamamos de Ubá Pequeno. Nós temos aí o Ventura Ribeiro Pinto, nós temos da genealogia do Saulo Coelho e do Vicente Vicente Pinto, que é hoje o secretário de... Então a genealogia é muito extensa. E temos Bernardo Pinto Monteiro, que é da genealogia, que foi senador, que foi prefeito de 2 capitais. Então, assim, é uma situação que precisa desse revisionismo histórico. Além dos livros que nós temos disponíveis hoje, nós temos os documentos escaneados no Arquivo Público Mineiro, nós temos na Assembleia, nós temos documentos hoje na Biblioteca Nacional, e temos aqui na região, nós temos um raio de 200 quilômetros menos. Temos o Museu do Mariano Procópio, nós temos um museu em Rio Pomba, nós temos um museu em Visconde do Rio Branco. Então, assim, nós temos vários lugares que podem, que têm desses documentos e registro disso. Aqui no próprio cartório de Ubá nós temos registro. Então, esse revisionismo histórico já se fazia necessário. Por quê? Porque nós não podemos continuar da forma que estava, tendo em vista que Ubá, poucas cidades no Brasil legou tanta coisa em pouco tempo. Não é, Zé Maria? É verdade. E ali falando sobre o início, né, da colonização da nossa cidade, que se dá a partir da região da Miragaia, né, terras que foram doadas a Felisberto Leal. É interessante salientar o seguinte: Miragaia não é um nome indígena, como muitas pessoas pensam. Sugere, né? Exatamente, Sugere. mas na realidade é porque o Felisberto Leal ele era da cidade do Porto, em Portugal, da região, de um lugarejo chamado Miragaia. Sim. E aí, quando ele chega, e é um local de muitas nascentes também, um local muito bonito. E quando ele chega lá, ele tem essa lembrança da origem e também as nascentes que ali havia, e aí ele dá o nome, Miragaia. Então, ali sim, é o berço da nossa cidade. Maravilha. Então, eu fiquei bastante surpreso com essa informação. Historicamente, eu fui ensinado que Januário Carneiro teria sido o fundador, então, da nossa cidade. E eu tive essa surpresa aqui de saber que, vamos dizer assim, na prática não foi.
Na prática não foi porque, na verdade, é isso que eu lhe disse. Quem começou a escrever esses momentos históricos de Ubá, ele aproveitou do banquete que eu lhe falei aqui, que come o prato que melhor lhe convier, já estava pronto. Então, tem muita coisa da oralidade que nós ouvimos falar, e a história não funciona. Eu ouvi falar, a história ela se faz com pessoas, mas os documentos são importantes para receber os direitos. Essa semana eu deparei com duas situações lamentáveis de publicação na rede social aqui, de um grupo aqui, Ubá. Eu até fiz uma abordagem a uma das pessoas que publicou, e me parece que ele não gostou muito. Primeiro foi uma abordagem que ele faz sobre os puris, chamando os índios puris de primitivo, de primevos, que não tinha muita cultura. Como é que uma pessoa pode escrever uma barbaridade dessa no pleno século XXI? Na visão eurocêntrica e bárbara, quando eles chegaram no Brasil, uma visão preconceituosa, tudo bem. Aí eles chegaram e visualizaram dessa forma. Mas você pega o livro aqui do Augusto Sanlar, Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, pode mostrar, esse livro aqui, o próprio Augusto Sanlar, um dos naturalistas que circula pela região, ele fala da surpresa da cultura, da higiene e do civilismo dos povos ameríndios e dos povos africanos que estavam aqui naquele momento, em detrimento da Europa. Então você vê que tem um relato aqui de um próprio naturalista. Aí você vê uma pessoa de Ubá escrevendo sobre os puris, que na verdade você precisa de analisar num contexto histórico. Isso você precisa ter conhecimento, você não pode ter assim só a vontade de escrever sem pesquisar. Então ele escreve aí sobre os povos puris dessa forma numa página aí. E os puris, primeiro ponto que nós temos que analisar, ele é do grupo Macro-G. Só os puris falam 12 línguas diferentes. Os coroados e os coropós, todos eles são do mesmo grupo, que é chamado grupo Macro-G. Então aqui, falam várias línguas diferentes. Aqui tinham quantos povos diferentes aqui? Tinha 3 povos diferentes, que são os coroados, que são tudo do mesmo grupo Macro-G, os coroados, os coropós e os puris. Os puris falavam 12 línguas diferentes. Qual que era a principal diferença entre cada um? A principal diferença é que o puri era menor e mais franzino. E os coroados já eram mais altos, com mais encorpados, com um corpo. E os coroados chegaram, de certa forma, primeiro, que na verdade nós não tínhamos aqui na região. Eles vieram empurrados pelo processo de colonização. Eles são de áreas litorâneas, né, Zé Maria? Eles são de áreas litorâneas. Então eles vieram empurrados para a região. Eles são do interior do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Aqui então não existia nativo. E a mesma coisa os botocudos. Os botocudos eles são do Vale do Paraíba. Eles foram empurrados também. No ano passado eu tive a oportunidade de ir até o Vale do Paraíba e fui na capela, que ela está até em reforma, de onde os bandeirantes saíram em direção a Minas Gerais para iniciar o processo de colonização. E os puris, na verdade, o que aconteceu com eles? Eles eram mais franzinos, viviam em conflito com os coroados, em função até deles chegarem depois, que os coroados já estavam aqui localizados, e a adaptação no local. Como é que se pode falar que o índio vivia de uma forma muito irrisória, que era muito primitiva? É lógico. Ele sai de uma região litorânea e vem para o interior, até ele familiarizar com o ambiente, se adaptar embora seja Mata Atlântica, se adaptar com tudo aquilo que você tem na região. E quem foi o responsável por tudo aquilo que nós conhecemos aqui de Mata Atlântica e as informações que foram passadas por esses naturalistas foram os puris e os coroados. Tem a Júlia, uma amiga que ela fez um mestrado dela, o doutorado dela, né, sobre os povos indígenas, e ela traz umas informações muito interessantes, a Miriam Jubin, que ela relata que quando ela foi no Museu de Berlim para fazer, ela é descendente, ela é de Curitiba, mas é descendente de alemão, quando ela foi buscar as informações, descobriu lá no Museu de Berlim várias informações, inclusive gravuras que ela me mostrou, dos puris e dos coroados aqui da região, e dados aos quais nós não tínhamos informação. E temos hoje na Rússia, no Museu da Rússia, e nos arquivos, dados da nossa região, aos quais nós não tivemos acesso ainda. Você tem uma ideia, a história ela é tão sedutora e carece de muita pesquisa, a Carta de Caminha nós só não conhecemos em 1700. Ficamos 200 anos sem saber a existência da Carta de Caminha. Aí você imagina uma região fechada, igual a Zona da Mata, foi zona proibida durante longos anos, porque a Zona da Mata ela funcionou da seguinte forma. Criou-se a região das Minas, que nós tivemos a primeira, foi Minas dos Cataguás, o primeiro nome de Minas Gerais. Aí nós tínhamos a região das Minas. A Zona da Mata se tornou uma zona proibida, que a entrada era Santa Bárbara do Tuguru. Tuguru significa entrada. Então essa região era fechada. O Tiradentes permaneceu durante um período aqui como oficial da coroa portuguesa, impedindo. Então essa região era uma região fechada.
Então eram muito poucas informações. E com relação a essa questão do puris, aí eu vejo escrever cada coisa absurda, e se você pegar os sítios arqueológicos que nós temos em outras regiões onde os puris, eles dominavam a técnica de fazer vasos, panelas, o artesanato. Você visita aí Araponga, você visita Piranga, você visita todo esse entorno aqui, você vai em Araponga, você fica encantado com os instrumentos que tem lá e o artesanato. Você vai em Cipotânia, o artesanato em palha, coisa de primeiro, vende para várias regiões do Brasil. O artesanato mesmo em palha de café, você vê cada coisa fantástica. Aí um sujeito vai e me escreve numa rede social, de forma preconceituosa e até de uma certa arrogância, que não perdeu esse ranço do colonizador, de que era um povo primitivo, primeiro. Então isso é uma falta de responsabilidade. E a mesma pessoa escreveu que o padre Manuel Jesus Maria veio ao Ubá em 1815 para abençoar a capela que foi construída pelo Capitão Mor. Ou seja, o padre Manuel Jesus Maria morreu no dia 6 de dezembro de 1811. 4 anos antes. 4 anos antes. Então são essas coisas que a gente tem visto escrito nas redes sociais, e é urgente. A gente já conversou no Conselho de Patrimônio, o Levino Barros, que é uma pessoa que gosta de preservar o patrimônio, que sempre está trabalhando para essa preservação. Nós conversamos agora há poucos dias, de ter que escrever sobre os patrimônios bens tombados e, ao mesmo tempo, escrever um livro sobre a história de Ubá. Porque o que legou o mundo, né, Zé Maria? Em relação aos puris, conforme eu estava falando aí, eles tinham também uma característica de serem mais, assim, de não aceitarem a escravidão, de não aceitarem esse domínio. Então eles ficaram mais arredios. Já os coroados aceitaram, assim, sem mais muita resistência, exatamente, esse domínio. E existe um relato, inclusive feito pelo Barão de Langsdorff, quando ele esteve na fazenda do Capitão Mor em 1824, que ele até fala sobre isso, que alguns coroados trabalhavam ali, mas um grande problema, isso também é citado no livro do José Otávio Aguiar, né, um grande ubaense, que hoje ele é professor na Universidade de Campina Grande, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, principalmente da história de Guido Malieri, e ele fala sobre isso. Mas esses índios que trabalhavam na fazenda do Capitão Mor, eles, assim, e os índios em geral, havia um consumo muito grande de bebida alcoólica. E isso foi uma das coisas que levou, que através do álcool, os índios foram induzidos a perder suas terras, a serem dizimados e acontecer tudo isso aí. Em relação ao Capitão Mor, só queria fazer uma colocação para facilitar as discussões. Tem um documento também no Arquivo Público Mineiro, de 28 de agosto de 1812, onde ele faz um requerimento para que se construísse um caminho, né, não era uma estrada, um caminho, vindo de Ouro Preto, Mariana, até o Ribeirão Ubá. Ele fez isso, e logo em seguida o outro documento de 31 de agosto de 1813, onde ele faz umas considerações com o presidente da província, né, falando sobre quais foram essas providências tomadas e como foi feito esse caminho, passando por senador Firmino, né, e vindo até as cabeceiras da Miragaia. E a nomeação dele para fazer essas cobranças de dízimos, né, dos impostos, foi feita em 18 de fevereiro de 1818. Então, assim, ele tem uma participação política, né, vamos dizer assim, muito importante nesse processo de construção. Daí, por esse destaque dele, é visto mais a imagem, a figura do Capitão Mor do que propriamente de todos os demais que trabalharam nesse processo de construção. E ele não morou em Ubá, né, Zé Maria? Exato, isso é uma coisa que eu sempre fiz esse comentário. Ele não morou em Ubá. Inclusive, eu citando o Barão de Langsdorff, quando ele tem até assim, ele faz uma citação de que ele visitou a fazenda, de cenário que ele viu, e em momento algum ele fala assim, de ter conversado ou porque não estava o Capitão Mor ali. E o Capitão Mor, esse cargo, né, e pela obrigação, ele teria por obrigação estar na cidade de Mariana. Ele sempre teria que estar lá. O prazo para quando ele saísse para fazer essas cobranças de dízimos e dos impostos, ele tinha uma previsão em tempos de chuva e em tempos de seca. Para ele ficar longe da cidade, ele teria que retornar sempre. E o Ubá, naquela época, não tinha essa concentração urbana ainda. Era Visconde do Rio Branco. O Ubá era parte do território do presídio. O Ubá fazia parte do presídio de Visconde do Rio Branco. Presídio de São João Batista era o nome lá de Visconde do Rio Branco. Então o Ubá fazia parte. Inicialmente pertenceu a Rio Pomba. Aí então logo o padre Manuel Jesus Maria é designado para vir, a pedido do governador, para o Rio Pomba. Aí o
cria o presídio, que na verdade o presídio foi para prisão de republicanos. Aí o padre Manuel Jesus Maria aí passou a pertencer ao Visconde Rio Branco, com a criação do presídio São João Batista. Rapidamente aqui, interrompendo, está muito interessante realmente conhecer essas histórias, aí o pessoal está gostando aqui. A Lilian Fernandes está por aqui, o André Nogueira, a Danizete Vieira, manda um abraço para a Lorena Catarina. Alô, Lorena, abraço para você, hein? A Lucilene, boa tarde, o professor Zé do Carmo, também o Zé Maria, dizendo aqui o grande historiador, grandes historiadores, né? Grandes historiadores. A Norma Fernandes, adoro ouvir essas histórias. Que bom que temos alguém que nos faça reviver na memória este tempo que nem tínhamos nascido ainda. O Mário Ângelo Noé está aqui também, o Otávio Arquete, muito boa aula do ícone Zé do Carmo, né? Boa ideia, muito boa ideia essa, parabéns. Obrigado aí, Otávio. A Lucelena, parabéns, Norma, por ter ganho o brinde aqui. A Norma agradecendo também. A Sônia Jacó Rodrigues está assistindo a gente. O Paulo Oliveira, sou fã do professor Zé do Carmo, mas acho que em alguns aspectos ele analisa a história com uma visão pessoal. Pode falar sobre isso também, ou seja, opinião própria. Você vai dar essa resposta agora aí. E o Washington Ferreira, Paulo Oliveira, talvez, o Washington está respondendo a esse questionamento do Paulo Oliveira. Talvez você esteja acostumado a ouvir pessoas que ficam em cima do muro sem opinião própria. Não é e não deve ser o caso de historiadores e jornalistas. Foi a defesa aqui, em sua defesa, o Washington Ferreira. E o Sérgio Médici Esperandil dizendo aqui, ó, aula de história. E, na verdade, respondendo aqui ao Paulo, não é um ponto de vista meu. Na verdade, eu trabalho com a isenção, com a racionalidade, com a isenção e com documentos. No momento que você tiver a oportunidade, ele me conhece, eu conheço muito, até tenho uma boa relação de amizade com ele, eu fico à disposição para apresentar quaisquer documentos. Isso é documentado. Porque é documentado, porque o historiador não tem opinião pessoal. Como é que eu vou ter uma opinião pessoal, sendo que nós temos aqui os documentos históricos, e não é um trabalho feito de forma isolada. Nós temos o documentarista lá, o Luiz Gonzaga Coutinho, que é de Rio Pomba, um dos maiores documentaristas que nós temos no estado de Minas Gerais. Nós temos os arquivos públicos mineiros, nós temos todos os arquivos disponíveis de documentos. Eu tenho só em casa, para o Paulo ter uma ideia, eu tenho mais ou menos 4.000 livros, 4.000 livros relacionados com todas essas temáticas que eu estou citando aqui. Então não é uma coisa vaga nem uma opinião pessoal. Quisera eu poder atuar com uma opinião pessoal, quisera eu, mas de fato eu não posso. Nem posso, porque a gente tem uma responsabilidade. Aí seria um historiador e não um historiador, né? E as pessoas não estão acostumadas a lidar com a história de forma real. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então, de certa forma, eu até fiquei um pouco preocupado com o ponto de vista dele, e eu queria saber por que eu falo do ponto de vista pessoal, porque são vários documentos que nós temos, não são poucos. E o UBA mesmo, nós temos um arquivo público aqui, o UBA, que já tem uma gama de documentos que são suficientes para dirimir essas dúvidas. Agora, é verdade dos fatos são essas. É lógico que quando você revela os fatos históricos verdadeiros, e a história ela sofre um processo de manutenção permanente, isso de vez às vezes choca. E, na verdade, nós não tratamos... Eu, no início, tomei um susto aqui, quando afirmei, comecei falando aqui da fundação, aí você me interpelava, não foi bem assim. E tem os documentos, tem lá no Arquivo Público Mineiro, tem a certidão de nascimento do capitão Mor, o Antônio Parvolo, tem os dados, nós temos todos os dados. Fica disponível, fica à vontade para ele me procurar quaisquer momentos e para tirar quaisquer dúvidas que ele queira dirimir. É importante fazer, assim, salientar uma coisinha aqui, porque assim, hoje, a data que nós comemoramos hoje, que se atribui ao aniversário da cidade de Ubá, é quando Ubá foi elevada à condição de cidade. Emancipada, né? Mas a emancipação ela se dá antes. Foi antes? Exatamente. A Lei Provincial número 654, de 17 de junho de 1853, o Ubá conseguiu essa emancipação quando a cabeça da comarca, chamada dessa forma, ela sai da vila do presídio e é criada a vila do Ubá. Então, assim, tanto que se atribui ao ano, a essa data, a emancipação de Ubá, mas quando você vê na história de Ubá que se fala sobre o nosso primeiro agente executivo, atribui a Francisco de Assis Ataíde em 1853. Há uma contradição. Que foi o primeiro deputado nosso. O primeiro deputado, na época provincial,
É o Francisco O Ataíde. Francisco de Assis Ataíde, ele tem uma história maravilhosa e eu sempre atribuo essa condição de Ubá de vila e posteriormente de cidade, foi essa emancipação, a atuação dele na Revolução Liberal de 1842. Já tinha o nome Ubá? Esse O nome já nome existia? Ubá, aí às vezes as pessoas me perguntam em relação ao nome Ubá e eu sempre falo o seguinte, as gramíneas, né, que é conhecidas como Ubá, que havia em abundância às margens do Ribeirão, ela dá origem ao nome do rio. Do rio. Em função disso, foi Ribeirão Ubá por causa dessas gramíneas. Posteriormente, a cidade sendo construída às margens desse rio, ela recebe o nome também de São Januário de Ubá. De Ubá. Então, quando me pergunta quem é que deu origem, o rio que deu, o rio é que dá origem ao nome de Ubá. E o rio, esse nome tem origem na gramínea. Pelas gramíneas que o interessante. Que vem da língua tupi e guarani, Imagiava que era isso. utilizado para fazer flecha. Então, assim, Era firme? faziam flechas, Gramíneas faziam firmes. cestos, né? Os índios utilizavam isso, então assim, né? E o rio Ubá, há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo, ele achou até engraçado que eu falei assim, o rio Ubá é um rio de águas límpidas e transparentes. Aí ele riu de mim, né? Porque via as condições do rio. Atualmente, né? Exatamente, mas assim, se for fazer uma análise geológica, né, vamos dizer assim, é assim que o rio Ubá deveria ser, e é assim que ele era na época. Né? Porque, se você observar, é um terreno arenoso. O barro vem quando há grandes chuvas que descem esse Vem barro de dos outros locais, locais. no caso. Mas a água que corre normalmente pelo rio é no rio arenoso. Você vê isso quando Clay Rodrigues, meu companheiro lá de Rádio Educadora, me fala muito sobre isso. Que as águas eram realmente, era um rio cheio, um rio caudaloso, Ribeirão, né? Na verdade, o nome correto é esse. Uhum. E que eram águas límpidas. Exatamente. E o Clay, né? Até manda um abraço para ele aí, um grande amigo. E nós já varamos noites discutindo essa história. Fã da história também, não Fã só de da Ubá. história de Ubá. Não só de E é Ubá. uma das pessoas mais capacitadas para discutir isso. Discutir, porque, Não na se verdade, pode negar. o processo de formação da história, ele começa no Vale do Paraíba. Ele começa lá no Vale do Paraíba. Todo o processo de formação da história de Ubá, ele começa... Então, assim, tem muitos documentos lá disponíveis para a gente poder pesquisar, só que o tempo é escasso e não tem como. Mas o Ubá, com toda essa história, o Ubá legou ao mundo coisas assim, importantíssimas. Você vê na área das ciências. Na área das ciências nós tivemos Vitor Carneiro. Ele isolou o vírus das zoonoses em 1950 e ganhou um prêmio na Suíça, em Zurique, na Suíça. Hoje nós não temos a vacina contra a raiva, só foi possível pelo trabalho que ele realizou. Aí você pega o Paulo de Tarso Alvim. Na década de 70, quando o Paulo de Tarso Alvim falou sobre o combustível alternativo, chamaram ele de maluco na década de 70. Hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Né? Aí nós temos o Washington Albino. O Washington Albino, que é o descendente lá do Urbano de Souza, que morreu em 2011. Tive o prazer também de conviver e aprender muito com o Dr. Washington Albino. O Dr. Washington Albino foi o criador da cadeira de Direito Econômico no Brasil. A referência mundial, o trabalho dele. Quantas vezes eu assentado com o Dr. Washington, batendo um papo aqui em Ubá, lá na fazenda dele, telefone de tijolão tocando, para ele fazer conferência no Japão, fazer conferência na Itália, nos Estados Unidos. O trabalho é referência mundial. Aí nós pegamos aí o Ari Barroso na música, Nelson Nélio, você pega o Mauro Mendonça na área, Mauro Mendonça, Célia e Selma, o maestro João Ernesto, isso foi quem me revelou, foi até o Dr. Washington. O Dr. Washington foi fazendo uma visita na Alemanha para fazer uma conferência, e ele conhecia os pseudônimos do João Ernesto. Tinha umas partituras de João Ernesto na Filarmônica de Berlim. Aí você pega no rádio, Francisco Carioca, e nós temos aí o Adão Miguel Nogueira, que sequer falam do Adão Miguel Nogueira. Ele foi o responsável por lançar vários sertanejos. O Crepúsculo Sertanejo foi uma referência nacional. A Célia e Selma me revelou que elas foram na Continental para fazer uma pesquisa sobre música sertaneja. Eles falaram, lá em Ubá tem. Outras pessoas revelaram que o Chitãozinho Chororó, outros grandes músicos aí, foram lançados aqui. Eles mesmos reconhecem isso. Foram lançados. Francisco Carioca. Aí você pega aí na política, nós temos aí o Bernardo Pinto Monteiro, que foi uma das referências que nós tivemos na política no período do Império, porque o Bernardo foi prefeito de Ouro Preto, foi prefeito, nasceu em 1857, até no ano da emancipação. Foi prefeito de Ouro Preto, da capital Ouro Preto, depois foi prefeito da capital Belo Horizonte. Bernardo Pinto Monteiro foi senador imperial, abolicionista. Peixoto Filho foi o primeiro especialista em administração pública que nós tivemos. Foi presidente da Câmara, eleito e reeleito em 1906, vencendo o grupo lá do Pinheiro Machado. Todos eles são ubaenses de nascimento. Ubaenses. Aí você pega aí o caso do Peixoto de Melo.
que foi responsável até na Lei Áurea, foi senador, ele foi um dos relatores, Raul Soares. Nós tivemos 3 ministros civis na história os 3 primeiros ministros civis que nós tivemos. O primeiro foi o Raul Soares, tudo baense. O segundo foi o Elcio Alves, que fez a carreira política dele no Espírito Santo. Ele foi deputado estadual, foi vereador, foi governador do Espírito Santo, foi senador e foi ministro da Defesa. E depois o Zé Alencar, que tinha vindo com o BAC. Os 3 ministros da Defesa Civil. O Zé de Alencar não é nascido. Não é nascido, mas ele tinha vínculo. Mas eu estou dizendo vínculo. os 3 ministros civis que nós tivemos durante esse período de república foram baenses. Aí você pega o Elcio Alves, pega o Raul Soares, você pega o próprio Cristiano Rosso, o doutor Ari Gonçalves, o Felipe Bob foi deputado constituinte. Aí a Fazenda das Palmeiras é uma referência, né, Zé Maria? Referência das principais decisões no período do Império e da República. Fazenda das Palmeiras, que pertenceu à família do Peixoto, filho do Peixoto, do Raul Soares, depois veio a pertencer ao doutor Levindo, o doutor Dário Vieira, e depois o Saulo comprou a sede. Então, assim, nós temos referência. Antônio Olinto na literatura, um homem conhecido em toda a região da África, da Ásia, foi adito cultural na Inglaterra. O povo africano tem um carinho muito grande com Antônio Olinto. Nós temos aí o Ascânio Lopes, que muito jovem, foi um poeta que participou do Movimento Verde em Cataguases, que é considerado um dos movimentos mais significativos no período da Semana de Arte Moderna, que dá uma conotação diferente às discussões da literatura, até a introdução do negro e do índio na literatura nacional, e o Ascânio Lopes, nascido aqui em Ubá. Então, assim, são inúmeras figuras. Célia e Selma, além não só da novela, que as pessoas associam ela só a imagem da novela, não. A Célia e Selma fizeram um programa no Canal Rural, que foi um programa que deu grande audiência, né, em todos os estados de São Paulo, no Nordeste, e são conhecidas no Brasil todo e fora do Brasil também. Levaram o nome da cidade. Levam ainda. Então tem um trabalho maravilhoso sobre a cultura. Então, assim, carece de publicações que realmente condizem com a realidade de Ubá. Nós precisamos urgentemente disso. Isso já é uma discussão que já tem sido feita já nesse sentido. O próprio Congado, a história do Congado. O Congado ele remete a uma história dos reinados do Império Congo, que foi o maior império da história da humanidade em África. Então, assim, são coisas maravilhosas que nós temos dentro da historiografia baense em poucos anos, porque se você considerar, num contexto histórico, 163 anos, é muito pouco para aquilo que o Ubá. E outro mais importante, que eu até coloquei no meu perfil hoje, é a Manga. O Ubá, ele teve a cidade privilegiada, que a manga tem uma qualidade superior à da África e da Ásia, de onde que era oriunda. Essa manga é só da nossa região aqui? Não, na verdade, a manga é da Ásia e da África. Da Ásia e da África. Ela foi introduzida no Brasil pelos portugueses. Veio para o Ubá trazida pelos portugueses. E a qualidade dela aqui é muito boa. E eu conversando com um engenheiro florestal, meu amigo, até meu afilhado de casamento, que é o Rodrigo Fernandes, ele mestre em engenharia florestal, eu falei, Rodrigo, mas por que essa qualidade da manga? Ele falou, porque ela está na mesma linha do Equador. Então tem uma situação de Ubá que conta isso aí. E meus amigos africanos, que vêm aqui na minha casa me visitar, sempre falam isso, eu fico perplexo. No ano passado, eu encontrei com o doutor Patrício Batiscama, que é o maior especialista em Império Congo, que é um amigo que eu tenho de Angola, e ele é assessor do João Lourenço, presidente de Angola. Então nós encontramos em São Paulo, ele falou, traz as barras de doce para mim. Aí eu levei umas barras de doce, ele falou, vou levar para Angola. Aí ele levou as 10 barras de doce para Angola. Quando chegou lá, ele me ligou. Ele levou 4 barras para casa e deixou 6 lá no gabinete presidencial. E foi lá conversar com o pessoal. Quando ele voltou para distribuir lá para o pessoal comer, já tinha comido todas as barras. Não acreditaram que era o doce de manga sem açúcar. E assim por diante. São todos os amigos meus africanos que vêm aqui no Brasil. O Patrício vai vir agora no Brasil e falou, já separa aí para mim. E todos eles de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau. Então, assim, nós legamos isso ao mundo. Então, são coisas imensuráveis e que nós não podemos deixar. Uma das reclamações que nós temos é de não preservação de patrimônio. É porque nós temos uma ideia de patrimônio muito vaga. Nós temos uma ideia. Nas civilizações mais antigas... Vou interromper você até por falta de conhecimento até. Porque nas civilizações mais antigas, foi a sociedade que criou o Estado. No Brasil foi diferente. Foi o Estado que criou a sociedade, e só explorando. Então a ideia que nós temos de patrimônio, nós não temos a ideia de preservar, a gente tem uma ideia de negociar. Então por isso que está faltando introduzir essa educação patrimonial, porque quando eu viajo para esses vários lugares, eu conheço mais de 350 municípios de Minas Gerais, e conheço todas as regiões do Estado, e devo conhecer mais uns 300 municípios em outra região do Brasil.
Eu conheço, então eu não estou falando aqui de achar, não, porque eu conheço. Então, todos os lugares que a gente vai, sempre tem alguém que conhece alguma coisa relacionada ao Ubá. Meus amigos africanos, a gente conversa sempre de Angola, de Benguela, de outras regiões, todos eles falam comigo, que conhece a obra do Ari Barroso, que conhece a história da Mangubá, que sempre com o Nelson Ned, uma referência em todos os lugares. Internacional. Meus amigos, é o seguinte, a gente podia bater papo aqui, né, horas, que a história ainda ia render muito, mas nós até estouramos aqui no nosso tempo hoje. Acho que foi o maior programa nosso aqui de duração, o maior jornal nosso até hoje aqui. Eu vou ler aqui algumas opiniões aqui. Aqui, ó. A Sônia Jacó Rodrigues, muito bom conhecer as histórias de Ubá. O Washington aqui também. Sem dúvida, uma grande matéria para o dia do aniversário da cidade. Parabéns a todos. A Lúcia Helena, parabéns, Gessim, pela pauta, muito oportuna. Parabéns à nossa querida cidade. O Sérgio aplaudindo aqui a opinião do Washington. Também aqui a Lúcia, parabéns, Júlio César, bela entrevista. Obrigado aí, Lúcia. O Paulo também, responde aqui a opinião dele, né, tal. O Otávio Arquette, dizendo que talvez o ubaense não tem noção do quanto a nossa cidade teve e tem peso no cenário nacional. Dizendo também aqui o seguinte, o Ubá sempre conhecido, e até hoje, se falar em nossa cidade em qualquer lugar do Brasil, as pessoas já ouviram falar em algum momento no nome Ubá. E a Sônia Jacó dizendo o seguinte, estamos sem pé de manga em Ubá, apenas a região que tem bastante. A Liliane Ervilha, parabéns, matéria muito agradável, interessante de ouvir. O Sérgio, que é pelo tamanho histórico, intelectual e político de Ubá, precisamos tratá-la com carinho para ela recuperar sua grandeza. E aqui o Otávio dizendo, José do Carmo ajudando a nós ubaenses a propagar a história da nossa cidade. Parabéns ao Web TV Uai. Valeu aí, Otávio. A Lúcia também, em verdade, muito legal. Eu agradeço muito a presença do José Maria Fagundes, professor José do Carmo, muito obrigado pela presença, pelo papo agradável aqui, pelas histórias, tem muito mais. E quem sabe numa próxima oportunidade aí, não vamos esperar o próximo aniversário de Ubá, não. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa contar um pouco mais dessas histórias aí, né? Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço. Se puder falar um pouquinho mais, sim. Eu queria aproveitar a oportunidade. Eu tenho feito algum trabalho, o Conselho do Patrimônio, né? O doutor André Padilha é o nosso presidente. Nós temos recebido ali recebemos, né, um pedido que é uma coisa assim, muito grave para a cidade, que é a respeito da demolição desse prédio aqui do lado, aqui na Praça São Januário. E aí, assim, o Conselho não aceitou e, em cima disso, eu procurei fazer até um trabalho maior de pesquisa em cima do prédio, ali onde tem o Jardim Lanches. Agora para o nosso espectador localizar. Ali onde tem o Jardim Lanches ali, do lado do cartório do Marcos Souza. Onde funciona até a escola de música. Exatamente, esse prédio aí. E então, assim, eu fiz até um pequeno levantamento, tive o cuidado de tomar isso aí. E esse imóvel, ele é o último imóvel, né, do século XVIII que ainda resta na Praça São Januário. Depois houve a demolição, transformações, como é o caso da própria igreja. Do colégio, a própria igreja, né? A prefeitura foi construída depois. Esse é o remanescente da nossa história no Marco Zero, no ponto principal. Ele foi construído pelo Major José Mariano Pinto Monteiro, que vem a ser o pai do Bernardo Pinto Monteiro, que foi senador, abolicionista, uma figura importantíssima. A gente tem que ser rápido para falar. E o Major José Mariano, ele foi o primeiro prisioneiro da Revolução de 1842. A primeira pessoa no estado de Minas preso foi ele. Posteriormente, ele no tribunal que ia julgar, fazer o julgamento dos prisioneiros, de Teófilo Otoni, né, como liderança, ele presidiu o júri e que absolveu. E com essa absolveu o Teófilo Otoni, e com a caneta em que eles assinaram e redigiram o texto, ele presenteou o Teófilo Otoni. Houve uma reviravolta quando os conservadores tomaram o poder, a política está sempre aí, conservadores, liberais. E ele foi nomeado para ser promotor em 1845. Em Visconde do Rio Branco, na Vila do Presídio. Com a transferência dessa vila para Ubá,
ele veio também. Então, assim, a partir de 1853, ele se torna promotor de justiça em Ubá, de Ubá, né, que já era a cabeça de comarca. E em 9 de maio de 1854, ele redige um documento para os moradores do presídio, se despedindo e falando que a partir de então ele fixaria residência definitiva em Ubá. E é uma data que, pelo menos, eu tomo como princípio da construção desse importante patrimônio da nossa cidade, que hoje o Conselho se dispõe a fazer essa defesa, junto com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, nós fazemos esse trabalho, e a gente convoca nesse momento a população de Ubá para que se manifeste e tente preservar esse patrimônio, que quem sabe a gente pode fazer muito mais do que a condição que ele está hoje, e torne um bem tombado. José, a Norma Fernandes está dizendo aqui que não pode esquecer também do prédio da Praça Guido, que é uma pena perder aquele imóvel lá, aquele patrimônio. Aquele imóvel é importantíssimo, ele já é construído numa época posterior, possivelmente 1915, mas ali os grandes carnavais das décadas de 20 e 30, que faziam de Ubá um centro de referência. Na época a comunicação principal era através da ferrovia, né? E a cidade de Ubá ficava tomada por visitantes, principalmente do Rio de Janeiro. Ali foi sede dos grupos carnavalescos de Ubá, que tanta fama tiveram no Brasil. E aquilo ali eu tenho, assim, naqueles prédios, aquele conjunto, né, que na realidade são 3 imóveis, né, que estão juntos ali. Eu acho que é o retrato da cidade de Ubá num segundo momento e que precisa muito ser preservado. A gente trabalha intensamente junto ao Conselho, junto aos poderes, e essa oportunidade que a gente está tendo aqui na TV é fantástica, é fantástica. Obrigado. A gente fazer essa defesa, fazer a defesa do nosso patrimônio e, embora a gente tenha todo esse entusiasmo, essa vontade, é fundamental que a população de Ubá participe nessa construção. Muito obrigado, Zé. José Prazer. Eu agradeço muito a participação. Como diz o Sérgio aqui, obrigado aos meus amigos José. E eu agradeço muito a participação no momento que nós estamos vivendo, no momento de isolamento involuntário, no momento que a gente precisa de muita solidariedade. Eu vou encerrar minha fala aqui falando a respeito de homens que, desses 163 anos, deram uma contribuição ímpar para a assistência social em Ubá. Hoje a gente vê as pessoas tirando fotografia para dar uma garrafa de água, dar um pacote de arroz. E aqui, a Ubá, de 163 anos, do saudoso Cidinho Arthur, foi um grande homem público que nós perdemos ontem, do Francisco André de Araújo. O Francisco André de Araújo, meu pai, Chicão, que foi um dos responsáveis, junto com o Fizinho Arthur, da criação do CAS. Ele dá nome ao dispensário, dá nome a uma avenida. Foi o primeiro funcionário do Ubá Tênis Clube, convidado pelo seu Rubens Aroeira. Ao Geraldo Ferrari, ao Gercipe Fagundes, ao Mário Schiavon, a essas pessoas vicentinos, ao Sr. Esmerindo, do Centro Ismael, que deu uma contribuição muito grande na campanha do Quilo. Então, eu termino, encerro, fazendo uma reverência às pessoas. E naquela época, ao Jaime Vieira, do empresário que deu a contribuição para que o dispensário pudesse iniciar no asilo, ao Dico Teixeira, ao Chiquinho Teixeira. Então, teve homens públicos, João Machado, que não tem como nomear todos aqui agora, mas esses são os importantes homens públicos que dentro do movimento vicentino, dentro do Centro Ismael, dentro do Centro de Ernesto, dentro das campanhas que foram realizadas em Ubá, deram uma contribuição para que a assistência social e para que nós tivéssemos uma assistência social de qualidade como nós temos hoje. Então, fica aqui meus parabéns à população de Ubá, parabenizar a iniciativa de vocês, e numa outra oportunidade nós vamos estar à disposição. E lembrando aqui o Paulo, que eu fico à disposição dele para apresentar todos os documentos que ele achar necessário, para que eu não tenha visão pessoal, eu apenas analiso os documentos. Muito bem, só quero aplaudir esses dois aqui, que eu quero realmente, vou plagiar aqui o Sérgio. O Sérgio realmente foi uma aula de história da nossa cidade, pequena aula, né, que o tempo também é curto, mas obrigado mesmo, nós agradecemos a presença de vocês. Antes da gente encerrar aqui, o Sérgio dizendo que precisamos de um projeto de difusão de história de Ubá, está na pauta. A Norma agradecendo por este excelente trabalho, neste dia 3 de julho, aniversário da cidade. Viva Ubá e suas histórias. A Rosa Maria, boa tarde, ótimo feriado a todos da TV. O Sérgio aqui reforçando, parabéns, César, Gercinho e aos meus amigos Josés.